Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo faremos um contraponto sobre problemas em que a ordem importa e que a ordem não importa, falando sobre combinação. Aqui nós temos o mesmo contexto, com três pessoas que nós vamos denotar por A de Ana, B de Bia e C de Caio, três pessoas. É possível formar quantas filas? De 2 e 3 pessoas. Quantos grupos? De 2 e 3 pessoas. Quando nós estamos falando em filas, existe uma hierarquia, né? Primeiro da fila, segundo, terceiro. Então, nesses problemas, a ordem importa. Eu vou indicar com ordem mais, tá? Que a ordem importa. Aqui também, a ordem importa. Que foram os problemas que nós havíamos trabalhado até então aqui na playlist. Agora, quando nós estamos falando em grupos, no caso aqui vão ser duplas, né? Pensa comigo. A dupla Fernando e Sorocaba e a dupla Sorocaba e Fernando é a mesma dupla, né? Não existe uma hierarquia de ordem. Então a ordem nesse caso não importa. A ordem é menos. Tá? A ordem não importa. E aqui com 3 pessoas seriam trios, né? Então, também a ordem não importa, a ordem é menos. Então, o primeiro contraponto, os dois primeiros problemas, fila, existe uma hierarquia, né? Então, a ordem importa. E os dois últimos, a ideia de grupos, a ordem não importa. Beleza? Esses problemas nós já respondemos em vídeos anteriores, bem parecido. E nós vamos construir esses dois, que vai remeter a ideia de combinação. Então, vamos lá. Quantas filas com 2 pessoas eu consigo? Então eu preciso tomar 2 decisões. Escolher a primeira pessoa da fila e escolher a segunda. Por isso que eu vou usar o PFC. Para escolher a primeira pessoa da fila, eu tenho 3 possibilidades. Para escolher a segunda pessoa da fila, me restam 2. Então, filas com 2 pessoas, você teria 6 possibilidades aí pelo PFC. Vamos listar quais seriam essas 6? Poderia ser a Ana e a Bia, ou a Bia e a Ana. Note que são filas diferentes. Primeiro a Ana, depois a Bia, é uma coisa diferente de Bia, depois a Ana. Poderia ser ainda a Ana e o Caio, ou o Caio e a Ana. E poderia ser ainda a Bia e o Caio, ou o Caio e a Bia. Note aqui que eu tenho as 6 possibilidades, as 6 respostas que satisfazem a letra A, as 6 filas, com 2 pessoas. Beleza? Muito bem. Neste momento, eu queria fazer um contraponto com a letra C. Quantos grupos com 2 pessoas eu consigo formar? Pensa aqui. Dessas 6 possibilidades, são 6 duplas diferentes? A dupla Ana e Bia e Ana são duplas diferentes? Não, né? É a mesma dupla. A dupla Ana e Caio e Ana são duplas diferentes? Se fosse fila seriam, mas em termos de duplas, não, é a mesma dupla. E Bia e Caio e Bia são duplas diferentes? Não, é a mesma dupla. Então, a partir da letra A, quantas duplas nós conseguiríamos com 2 pessoas neste contexto? 1, 2, 3. Então, nós já sabemos que a resposta aqui serão 3 grupos, 3 duplas na letra C. Mas como que a gente construiria isso pelo PFC? Pensem comigo, ó. Então nós sabemos que tem 3 duplas diferentes. O início é bem parecido. Você vai ter que tomar 2 decisões. Escolher o primeiro da dupla e escolher o segundo da dupla. Para escolher o primeiro da dupla, são 3. Para escolher o segundo da dupla, são 2. Isso vai dar 6, né? Só que pensa comigo, faz sentido eu escolher o primeiro da dupla, segundo da dupla? Não, porque dupla não tem ordem, a ordem não importa. Então, quando eu começo pensando com o PFC, existe uma ordem imposta e eu preciso descontar isso. Para descontar no PFC, nós fazemos uma divisão. Pensem comigo,
eu já sei que a resposta tem que ser 3 duplas distintas. Então eu preciso dividir aqui por quanto? 6 dividido por quanto que vai dar 3? A resposta seria 2. 2. E mais do que 2, na verdade, é 2 fatorial. E eu vou explicar por quê. Esse 2 fatorial que eu estou dividindo, nada mais é que as permutações de Ana e Bia, Bia e Ana. Ana e Caio, Caio e Ana. Bia e Caio, Caio e Bia. Ou seja, eu tenho 2 elementos que quando eu permuto eles, eu troco, continua dando o mesmo grupo, a mesma dupla. Então o que eu vou fazer sempre em combinação, problemas de grupo? Eu vou pensar no PFC, mas eu vou descontar pelo tamanho da minha escolha. No caso, estou escolhendo 2 pessoas, eu vou descontar por 2 fatorial, que é uma permutação de 2 elementos. Justamente porque Ana e Bia e Ana é a mesma dupla. Para ficar mais claro, vamos fazer a B em comparação com a D. Beleza? Então, quantas filas com 3 pessoas existem? Filas, a ordem importa. Então, 3 decisões. Primeira pessoa da fila, segunda pessoa da fila, terceira pessoa da fila. Para a primeira pessoa, 3. Para a segunda pessoa da fila, 2. E para a terceira e última pessoa vai sobrar 1. Isso daqui nós vimos que é 3 fatorial, que dá 6. Né? 6 possibilidades de fazer filas com 3 pessoas, tendo 3 para usar. Vamos listar quais são para a gente ver? Então, poderia ser Ana, Bia e Caio, Ana, Caio e Bia. Né? Poderia ser Bia, Caio e Ana, Bia, Ana e Caio. E poderia ser ainda começando com Caio. Caio, Ana e Bia, Caio, Bia e Ana. São as 6 possibilidades de filas, usando 3 pessoas, tendo 3 para usar. Agora, vem para cá. Quantos grupos com 3 pessoas existem? Quantos trios, tendo 3 pessoas para usar, formando trios, existem? Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma pensada. Quantos trios, tendo 3 pessoas para montar, existe? Esse trio, Ana, Bia e Caio, é diferente desse trio, Ana, Caio e Bia? Não, né? É diferente desse, Bia, Caio e Ana? Não. É diferente desse, Bia, Ana e Caio? Não. Se você parar para pensar, todas essas 6 filas diferentes representam, na verdade, o mesmo trio, o mesmo grupo, formado pela Ana, pela Bia e pelo Caio. Então, quantos grupos com 3 pessoas eu consigo formar? Tendo 3 pessoas para escolher. Um só. Um trio. Mas como que eu penso isso por análise combinatória, por PFC? A mesma ideia que eu pensei na letra C, ó. Quantas escolhas? 3. A primeira pessoa do grupo, a segunda pessoa do grupo e a terceira pessoa do grupo. Então, 3, 2, 1. Até o momento isso dá 6. Mas você sabe que você precisa descontar, porque grupo não tem primeira, segunda, terceira pessoa. Grupo, a ordem não importa. Então eu preciso descontar pelo tamanho da minha escolha em fatorial. Então aqui eu dividi por 2 fatorial. Por quê? Eu estava escolhendo 2 pessoas. Aqui eu vou dividir por quanto? Por 3 fatorial. Porque eu estou escolhendo 3 pessoas. E 3 fatorial é quanto? 6. E dividindo 6 por 6 vai dar justamente o que a gente havia discutido. Um trio possível. Que era intuitivo pensar. Se eu tenho 3 pessoas, Ana, Bia e Caio, e quero fazer um trio, só tem uma possibilidade, pegar os 3. Então, pessoal, qual que é o resumo da ópera? Problemas em que a ordem importa, problemas em que a ordem não importa. E sempre nós vamos fazer assim, utilizando o PFC, que é a base da análise combinatória, e vamos dividir pelo tamanho da minha escolha em fatorial. Escolheu 2 pessoas? Divide por 2 fatorial, para justamente descontar as permutações. Escolheu 3 pessoas? Divide por 3 fatorial, justamente para descontar as permutações. Escolheu um quarteto? 4 pessoas? Divide por 4 fatorial. Quinteto? 5 pessoas? Divide por 5 fatorial. E assim sucessivamente. Então vamos fazer um resumo da ópera? Combinação são problemas
em que a ordem não importa, ao contrário da permutação. Enquanto a permutação, a ideia é de filas, de sequências, na combinação a ideia é de grupos, de formar grupos. Beleza? E aí queria apresentar a notação, que a gente representa a combinação. Permutação era a letra P, a notação de combinação vai ser a letra C. E vai ter duas letras que vai indicar o N e o K. O que o N representa? O tamanho da minha amostra. Quantos que eu tenho para escolher? Então aqui seria o total. Ou a amostra. E o K é quantos que eu vou escolher de fato. Então o K é a minha escolha. Vamos representar isso nos exemplos C e D? Então qual que seria o símbolo de notação para combinação aqui, ó? Combinação. Qual que é o tamanho da sua amostra? Quantos elementos você tem? 3. Ana, Bia e Caio. Então o N está fazendo o papel do 3. Quantos de fato você vai escolher para fazer o grupo? 2 pessoas. Então o K está fazendo o papel de 2. Como que a gente lê isso? Uma combinação de 3 elementos tomado 2 a 2. Estou fazendo duplas. E isso a gente viu que deu 3. Né? Muito bem. Já aqui na letra D, a combinação foi de quantos elementos? 3. E a escolha? 3 também. Então foi uma combinação de 3 a 3. Né? Uma combinação de 3 elementos para escolher. E eu escolhi os 3. E isso deu 1 como resposta. É assim que a gente denota. Então, por exemplo, imagina que na sua turma tenha 20 pessoas. E você quer fazer quartetos, grupos de 4 pessoas. Como que fica a representação? Uma combinação de 20 tomado 4 a 4. 20,4. Tem outras notações possíveis que vocês podem encontrar por aí. Uma outra possível é essa daqui, ó. Combinação de N tomado K a K. Né? Ou ainda escrito como número binomial, que é o N em cima e o K embaixo. Qualquer uma dessas 3 representa a combinação. Nos próximos vídeos eu vou utilizar a primeira, onde N é o total, a sua amostra, quantos você tem para escolher, e o K é quantos elementos de fato você vai escolher. Na letra C eu escolhi 2, na letra D eu escolhi 3. Se fosse quarteto, seriam 4 e assim sucessivamente. Só para fechar o vídeo, vou contar um segredo que não precisava. A ideia aqui é não colocar em caixinhas os exercícios. Mas olha aqui, na letra A são problemas onde a ordem importa. E você tem 3 pessoas para usar e vai fazer fila com 2. Você usou todos os elementos? Não. Você não envolve todos os elementos. Isso chama-se arranjo. Na letra B, você queria fazer uma fila de 3 pessoas, a ordem importa, e você tem 3 pessoas para usar. Tanto que gera 3 fatorial. Você está usando todos os elementos. Como chama isso? Permutação. E na letra C e D, a ordem não importa. Você está formando a ideia de grupos. Isso chama-se combinação. Mas note, nós não queremos colocar em caixinhas. Até porque tem problemas que não estão numa caixinha única. Mas nós queremos resolver todos sem fórmulas, utilizando o PFC, o princípio fundamental da contagem, como base. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a necessidade da divisão e nos próximos exemplos nós abordaremos isso com outros contextos, isso vai ficar mais claro para vocês. Então, assistam os próximos vídeos para entender como se aplica combinação em contextos diferentes. Até o próximo!